Fala galera, estamos de volta aqui mais uma vez com o podcast mais aclamado de nenhum tempo. É isso mesmo, nós estamos de volta com o Batata Cast, o seu podcast de variedades, cultura, animação e explosão. Eu sou o Constant, humorista e jornalista, e comigo eu tenho os meus amigos... Aqui é o Bruno, quem fala, sou historiador, mas hoje eu trabalho com inovação, coisas da vida, né? Mas enfim, vamos conversar aí. Legal, eu sou o Leonardo, sou professor de História e Sociologia e vamos bater um papo despretensioso. É isso aí, o papo hoje é privacidade. Pô, só uma coisa, antes da gente começar, eu tenho a impressão de que a gente está sendo gravado. Vamos pelo conceito então, né? Você pega historicamente nos séculos XVI e tal, esse conceito de privacidade ele praticamente não existia, né? Então as pessoas compartilhavam, iam até no banheiro juntas, tinha as latrinas, né? O pessoal fazia cocô junto e tal. Esse conceito de privacidade que a gente conhece hoje, que é tão importante de você ter o seu espaço pessoal, ele por muito tempo ele não existiu. Essa parada de fazer cocô junto não parece algo muito interessante, não, hein? Mas é cultural, né, cara? Exatamente por isso que a gente acha estranho, né? Que a nossa cultura hoje entende isso, a gente é crescido dentro desse mundo cultural. Acho que essa ideia de fazer cocô junto era uma merda? Era, Que bom. literalmente. A partir do século XIX, você começa a ter isso muito forte, né? As pessoas terem essa necessidade de ter um espaço pessoal. E aí a gente vem pro século XX, né? E o advento da internet já é inserido nesse mundo onde é necessário esse espaço pessoal e muito relacionado também com as informações pessoais de cada um, né? Então, desde a época lá da carta, lá, os caras tinham que manter esse sigilo, tal, essa proteção dessa informação que as pessoas tinham. Eu acho que o ponto hoje da privacidade mesmo é o fato de a internet, com alguns recursos, né, como aqueles termos que a gente assina quando assina, né, entre aspas, quando vai participar de uma rede social, vai entrar para o Facebook, para o Instagram, que tem um monte de critérios ali que estão ligados à exposição de seus dados para empresas. E isso é uma coisa que fere a nossa privacidade, mas, de toda forma, a gente concordou com isso quando a gente concordou com os termos ali, né? Complicado falar de privacidade, agora tá caindo minha ficha aqui. É um tema complexo, sim. Porque acho que envolve tanto, tipo, sei lá, privacidade de eu estar no meu quarto e ficar pelado e tocar uma, e privacidade, sei lá, dar uma informação sobre política que é pessoal minha e ser mandado para o Facebook e fazer propaganda, né? São duas coisas ligadas à privacidade, mas que são distintas, né? Ao mesmo tempo que a gente está almejando por privacidade, a gente cada vez mais nos expõe por uma questão social mesmo, né? Tipo, a gente se expunha no Facebook, no Orkut, agora a gente se expõe no Instagram, a gente reclama que existe uma vigilância, que é errada, é lógico, mas a gente também cada vez mais expõe as coisas que a gente faz e expõe as coisas que a gente pensa. Eu fico pensando assim também, a gente nasce ali pequenininho, picorotinho ali, bebezinho e tal,
E aí a mãe da gente tá sempre cuidando ali, e a gente não vê a hora de ter um pouco de privacidade, de ter um quarto só nosso e tal. Aí logo cedo também a gente é mandado pra escola e a gente fica naquela sala cheia de gente, e a gente também não vê a hora de ter um pouco de privacidade, a gente tá sempre ali sob vigilância. E daí, de repente, a gente vem pra esse mundo aí cheio de, né, de câmeras, de redes sociais. Então, assim, eu acho que a gente tá sempre sob vigilância, né? Acho que existe uma distinção entre um ser individual e um ser social, que aquele ser individual é o jeito que você nasce, né? Todo mundo nasce um ser individual. E a gente se torna um ser social por conta da coerção da sociedade. A gente só vai viver em sociedade por conta da coerção. E essa coerção nem sempre ela é violenta, porque se a gente fosse apanhar todo dia, né, a gente ia se rebelar. Então, assim, essa falta de privacidade é uma forma de coerção, tá ligado? Quantas vezes eu já não postei alguma coisa e fui lá correndo depois apagar porque eu falei, nossa, viajei, tá ligado? É como a liberdade, sabe? É um conceito bonito. É uma coisa muito abstrata, a privacidade. Tanto não existe que a religião inventou um ser que é onipresente, onipotente e que vê tudo que você faz. Você nunca tá sozinho, porque Deus tá vendo. Então, assim, a falta de privacidade é uma forma de te impedir de desviar dos caminhos, né, colocados como corretos pela sociedade, pelo grupo no qual você vive. As pessoas querem a privacidade, mas elas gostam de ser entretidas com a falta de privacidade alheia. Vou explicar. Por exemplo, há alguns anos atrás a gente teve a greve dos roteiristas lá em Hollywood. Os caras não escreviam mais série, não escreviam mais filme. Então a coisa começou a cair, a qualidade. Acho que foi em volta de 2005 isso aí. E aí, qual foi a jogada das produtoras? Eles criaram não, que eu acho que é um modelo que já existia, mas nunca foi tão forte assim os reality shows. Aí, surgiu Big Brother, aí reality show de nego pelado na selva, reality show que a gente tem hoje em dia, né? Reality show de ex-namorada, que é um conceito mais bizarro do que você tá numa casa cheia de ex, velho, tá ligado? Ou seja, de reality show de culinária, reality show da puta que pariu. Tem reality show para todos os gostos e todos os modelos. E nessa época conseguiu manter muito bem as emissoras, esse estilo de reality show, e não precisava pagar um roteirista, porque, quer dizer, por mais que tenha algum certo roteiro ali, você tá falando de filmar pessoas o dia inteiro, e é basicamente isso, né? Bom, e até hoje em dia, é um dos modelos mais famosos que as pessoas gostam de acompanhar. A galera adora um reality show, mano. Mas pegando um pouco esse gancho que você falou aí, Constant, de a privacidade ser um entretenimento, né? Eu acho que a rede social é um pouco disso também. Não estou falando só das informações que as empresas, né, Facebook, Instagram tem, que a gente não sabe, mas as informações que a gente põe voluntariamente lá, né? Que a gente deseja pôr lá, tipo, hoje eu fui não sei aonde, com não sei o que e tal. A gente está se abrindo mão um pouco, né, de uma informação privada nossa, colocando isso a público, porque isso vai dar like, né? A gente vai ter uma validação das outras pessoas ao dar essa informação. Então é um pouco esse entretenimento social, né? Que são as mídias sociais. Essa questão dos reality shows, ela chegou num ponto tão absurdo, a ponto de, na MTV, há uns anos atrás, ter um reality show do Supla, com várias meninas dentro da casa, e elas brigavam para ver quem ia namorar o Supla, e elas lutavam, e quem ganhava tinha o direito de escolher ou o Supla, ou, sei lá, 100 mil, não lembro exatamente quanto era. E tinha mina que escolhia o Supla. Então, falando assim sobre essa nossa vontade de se expor, é louco, né, que a gente sai assim de uma sociedade da disciplina, onde nós tínhamos grandes instituições de controle, como eram os quartéis, as escolas, né, que é o que Foucault colocava, sociedade disciplinar, onde você disciplinava os corpos. Ele até ele faz aquela analogia daquela máquina panóptica, isso, do panóptico, isso, né, que
É a forma como é montada a cadeia, que você tem lá um... Esqueci, mano, agora como é que chama. Não é equipamento panóptico. É um mecanismo panóptico que você tem uma visão ali de 360 graus e você tem a sensação de que alguém tá te vigiando o tempo todo. E, portanto, você se comporta, né, da forma correta. Porque você tem a sensação. Mesmo que não tenha nenhum guarda ali dentro, né, porque o vidro é escuro e tal, mas você se comporta como se houvesse. Parece que o celular se tornou essa máquina panóptica e essa arquitetura panóptica onde a gente está o tempo todo se auto-vigiando, né? Fazendo uns check-ins, a gente faz check-in, tipo, tô aqui, né? A gente faz o selfie. E isso também é uma forma de mostrar que a gente está agindo corretamente também. Primeiro, de que você está vivo, de que a sua vida tem algum sentido e significado, de que você é importante, que você faz coisas legais, que você é digno de ser seguido e de ser notado, mas também de que você não tá fazendo nada errado, tá ligado? Uma questão assim, por exemplo, nós aceitamos os termos das redes sociais, como por exemplo, quando você vai entrar no Facebook, você nem lê, mas você aceita os termos do Facebook. Você aceita os termos do Instagram, você aceita os termos do WhatsApp. Sabe por quê? Porque você tá sendo colocado em uma posição que você não tem outra opção, tá ligado? Qual a opção que eu tenho de não usar o WhatsApp ou de não usar o Instagram? Vamos supor. Você pode falar, não, você pode não usar. Porra, sei lá, eu trabalho com comunicação, mano. Eu tenho que estar nas redes sociais, tá ligado? Então, se o cara tem uma política de privacidade que vai me vigiar a todo um instante, tudo que eu procuro, eu jogo no Google, plug anal, e vai ficar aparecendo pra mim uma semana a porra do plug anal, eu não tenho outra opção como escapar dessa publicidade, tá ligado? Não é eles agem como se a gente tivesse opção, é só você não aceitar os termos de privacidade. Aí você não vai usar aquela rede social. Pô, é verdade. Se antes a gente precisava estar dentro de um shopping center para ser bombardeado por publicidade, agora não, cara. Agora basta você fazer uma simples pesquisa no Google ou falar alguma coisa, tá ligado? Perto do seu telefone para ser bombardeado por essas publicidades, cara. E essa publicidade, ela é personalizada, né? Ela não é uma publicidade do shopping que tá ali para quem passa. Ela é voltada para você, né? Tem o seu perfil ali, né? Cara, aí eu fico pensando, será que a privacidade, ela tem alguma conexão com o capitalismo, com a questão da propriedade privada? Ou não? Porque, na realidade, o motivo da gente estar perdendo a privacidade também tem a ver com o capitalismo, que cada vez mais os nossos dados estão sendo expostos para que a gente possa, cada vez mais, o marketing feito sobre a gente seja o marketing exato. Eles vão oferecer, quando eu estou rodando o Instagram, os caras oferecem exatamente a merda. Eu não sei porque que eu me censurei, eu ia falar porra. Eles oferecem exatamente a porra do agasalho que eu quero comprar, e eu tenho que ficar vendo esse agasalho um mês. Ou eu acabo comprando, ou eu choro todo dia, porque eu não tenho aquele agasalho. E eu tava vendo algumas pessoas analisarem, tipo assim, o futuro, falando que essa questão da publicidade vai cada vez mais entrar nas coisas. Tipo assim, vamos supor, se algum dia existir um carro, que nem aquele cara lá que eu esqueci o nome, o Elon Musk, tá tentando criar o carro autônomo. Esse carro, ele vai ser conectado com as coisas que você vê. Então, por exemplo, se você pegar um carro que dirige sozinho para ir do ponto A ao ponto B, ele vai passar próximo de lojas de coisas que você gosta, tá ligado? Ô, Constan, aí a gente chegou num ponto fenomenal, assim, que é a questão da nossa perda de liberdade, né? Por trás de toda essa ideia de um atendimento personalizado, né? De uma coisa prime, de que você, né? Enfim, né? De que nós somos indivíduos, que você tem a sua página, o seu personal computer, a sua escova de dente é só sua. Porque se você for pensar, mano, ali nos anos 60, 70, a família se reunia ou em torno do rádio ou em torno da TV, fazia as refeições em volta de uma mesa. E não falando que naquela época era melhor ou era pior, não é nada disso.
mas a gente caminhou para essa individualização assim extrema, né, para essa sociedade do egoísmo e etc. E achando que esse seria assim o auge da nossa liberdade, né, cara? Eu vou fazer as minhas escolhas, eu vou ser totalmente livre, e a gente tá vendo que não é bem por aí, né? Como por exemplo, no caso da Cambridge Analytica, de direcionar publicidade para interferir nas eleições, né? Como aquele documentário que nós assistimos aí, Democracia Hackeada, bem mostra. Será que as redes sociais... Eu lembro que, agora não lembro se foi no final dos anos... Privacidade hackeada. Isso, privacidade hackeada. Poderia ser democracia hackeada, seria o melhor nome mesmo. Seria um nome melhor, né? Não lembro quando foi o ano que um país, desses países aí do norte da Europa, sabe? Da Península Escandinava, esses países aí que a galera gosta de falar que é foda e o caralho. Não sei se foi a Islândia, que fez uma Assembleia Constituinte, um plebiscito aí pela internet. Vocês chegaram a acompanhar alguma coisa desse tipo aí? Já tem uns anos já isso aí. Aí, puta, eu não lembro, que já faz um tempinho já, o pessoal começou a especular, porra, né, é a nova ágora, tá ligado? É o espaço público, a internet, o espaço do debate das ideias, a democracia atingindo um novo patamar. Então, assim, a internet, teoricamente, seria esse espaço onde caberia todo mundo. E não foi o que aconteceu, né? Virou esse grande churume, esse monte de bosta aí, inclusive por conta das nossas informações serem vendidas pelas empresas e os caras direcionarem publicidade, né? Uma madeira de piroca e outras tantas coisas aí. Não, total. Foi você que me indicou esse documentário, inclusive. E, assim, ele é um pouco perturbador, assim, revoltante. Porque a gente sabe que a gente é vigiado. A gente sabe que, às vezes eu tô trocando ideia com alguém, falo de alguma coisa e depois aparece pra mim propaganda daquilo. Ou, sei lá, às vezes eu encontro alguém em algum lugar, alguém que eu não tenho nas redes sociais, e depois aparece pessoas que você talvez conheça, é justamente aquela pessoa, tá ligado? Então tem coisas que a gente sabe que rola, só que a gente não entende exatamente como eles usam esses dados, né? E esse documentário aí da Netflix, o Privacidade Hackeada, mostra como eles usam, uma parada assim, bem super vilão de quadrinhos, assim, meio Lex Luthor. O lance mais foda, eu acho, da Cambridge Analytica é que eles... Eu não sei se vocês lembram disso no documentário, eles usavam aqueles questionários que tinham. Descubra qual super-herói você é, que superpoder você tem, com conhecimento de psicologia, né? Para entender qual que é o seu perfil psicológico e que tipo de mensagem você receberia que faria você mudar o seu posicionamento ou tender para um posicionamento mais radical. Isso que eu acho que é o mais perigoso desse tipo de manipulação. Só uma coisinha, não era nem tanto pelo perfil do personagem que você escolhia, mas é que na hora que você aceitava os termos ali de uso do joguinho, eles tinham acesso a todos os seus dados, aos seus amigos, às páginas que você curtiu, que você compartilhou. Então, assim, é uma coisa até mais profunda, assim. Eles garimpavam tudo que você tinha ali na sua rede social. Só esse adendo. E assim, os tipos de resposta que você dava naqueles questionários, eles eram bolados de acordo com alguns critérios psicológicos, para entender que tipo de comportamento você tem. Claro que, além disso, né, tem o que você comentou de todo o perfil ali do que você segue, né, que indica várias tendências também. E assim, esse documentário, eu não lembro o ano. Vocês lembram o ano que saiu? Então vai ficar sem o ano. Pesquisa aí no Google, amigão. Mas assim, esse documentário, eu acho que o mais bizarro é assim, na época se falava muito do Facebook, porque o documentário demora muito tempo para ser feito, né? E ele falava só do Facebook. Hoje em dia a gente tem outras coisas, como Instagram, tem o próprio TikTok surgindo, a gente tem o WhatsApp, que não é, em alguns países não é tão forte, mas no Brasil eu acho que é o mais forte, né? O documentário é de 2019, cara. Tô aproveitando aqui, deu branco, o Privacidade Hackeada é de 2019, tanto é que ele fala das eleições de 2018 no Brasil,
Traz aí Jair Bolsonaro. Só que assim, eu vejo que de lá pra cá, as coisas mudaram dentro da internet, pelo menos da internet brasileira. As pessoas estão migrando muito pro Instagram, e se você perceber, o marketing do Instagram não era tão forte assim. Pelo menos no meu Instagram não era. Você não via várias propagandas a cada stories que você passava. E eu acho que eles perceberam que o pessoal tá migrando para essas outras redes sociais, porque o pessoal tá saindo do Facebook, e eu acho que é um caminho natural. Então agora não adianta você só sair do Facebook, porque eles também pegam seus dados pelo Instagram, eles pegam seus dados pelo Facebook, eles pegam seus dados pelo TikTok, embora o TikTok não seja do Zuckerberg, né? O TikTok seja de uma empresa chinesa. Mas é isso, né? Você não tem para onde fugir nesse ponto aí. E a gente sai de um contexto romântico onde esses grandes, né, esses caras que criavam empresas de internet, eles começavam isso numa garagem ou num dormitório de universidade, e a gente cai agora numa realidade onde são grandes grupos, né, com aporte financeiro pesadíssimo, porque você não vai fazer nada hoje na garagem da sua casa, assim, é complicado, cara. O Jeff Bezos começou numa garagem, né, com a Amazon, o Mark Zuckerberg num dormitório em Harvard, mas hoje em dia é muito difícil você começar um negócio, um aplicativo e ter sucesso se você não tiver um aporte financeiro muito grande para divulgar o seu negócio, tá ligado? Você precisa ter uma parceria forte. Então aquela época assim do desenvolvedor nerd de óculos trabalhando, né, a madrugada toda e fazendo o que ama, essa época romântica acabou, né, cara? Eu acho que pelo menos acabou, sabe? Os grandes monopólios aí de mídia, eles dominaram, eles chegaram nesse campo aí, nessa área da internet e dominaram, né, mano? Globalista, com certeza. É muito poder para um cara ser dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. É uma questão extremamente centrada, assim, né? Eu acho... É muito poder mesmo, tá ligado? Inclusive, eu não acho que ele deveria só corresponder à jurisdição lá dos Estados Unidos, né? Só os Estados Unidos que tem controle sobre ele, né? Que chamaram ele naquela época lá no Senado e tal. Mano, isso daí é uma parada mundial, né? Porque ele tem um controle muito grande, né? É que a gente não tem nenhum tipo de tribunal com essa jurisdição aí, né? Não tem, né? Não existe isso. Talvez a gente tenha que caminhar para isso. E é isso que eu queria falar, que é algo que eu fico extremamente preocupado, que eu vejo um documentário de 2019 que fala das eleições de 2018, né? Para quem tá ouvindo e não sabe, procura lá na Netflix. E ele fala muito sobre as eleições do Trump, sobre a eleição do Trump, né? Como que a Cambridge Analytica movimentou tudo dentro da internet para poder ajudar o Trump a ser eleito. E eu vejo que hoje em dia a gente não sabe de novas leis que surgiram. E olha que aquela época já teve o cara que eu não lembro o nome agora, mas que é um dos personagens do documentário, que ele pede os dados deles de volta, né? Então teve um barulho. Mas mesmo assim, hoje em dia, eu não... Mesmo tendo esse barulho naquela época, hoje em dia parece que as coisas ainda estão na mesma, entendeu? Parece que eles têm a mesma habilidade, o mesmo controle sobre a nossa privacidade que tinha antes. Parece que nada mudou. Teve o caso do NSA também, né, nos Estados Unidos, que estava mostrando como que mostrou ao mundo, né, como que os Estados Unidos, o governo americano, espiona as pessoas e tem acesso a várias coisas privadas, né, das pessoas, podendo, por exemplo, até ter acesso a essa gravação nesse momento e tal. Então, que é uma coisa também absurda. Vocês lembram de uma foto que foi divulgada do Zuckerberg, que aparecia que a webcam dele estava tapada com band-aid, com uma coisa assim? Sim. Vocês lembram dessa foto? Isso já é um mau sinal, né, cara? Se o cara o dono da internet da porra toda não confia, se o cara coloca um band-aid no notebook dele, mano, na webcam, é porque a gente não está seguro. Cara, eu tampo a webcam do meu notebook também. Inclusive, ultimamente eu tenho ficado preocupado até com a câmera frontal do celular, tá ligado?
E assim, não sei se vocês já viram um episódio do Black Mirror, eu não lembro qual temporada, não sei se é a terceira temporada, eu esqueci o nome agora, mas é que o cara é pego no 5 contra 1. Que é da terceira, sim. Que ele descobre no final, né? Tem um. No conto final. um- Sim, mas assim, nem esse tipo de privacidade o cara tem mais, né? Não sei se vocês lembram quando saiu a foto do Ronaldinho com a mão na massa, do Ronaldinho Gaúcho. Eu não fiquei sabendo dessa. É complicado, cara. Até para um momento de lazer, assim, o cara tem que ficar preocupado. Tá ligado? Vamos supor, por exemplo, essa questão de trocar nude. E, tipo, eu não sou contra, não sou nada. É algo que existe, né? Mas, assim, eu acho que é algo muito complicado você publicar essas coisas hoje em dia, principalmente se envolver o seu rosto, né? Porque, cara, os seus dados são muito facilmente... A gente nunca sabe quem tá vendo do outro lado também, velho. É meio doido a parada. Eu queria ir para um lado mais pessoal, agora que a gente falou sobre essa questão global. Vocês ficam, às vezes, com uma paranoia de estar sendo vigiado? Uma vez eu fui pego, tá ligado? Eu tava numa... Puta, eu fui muito burro, tá ligado? Não, eu não vou falar disso nem podendo. Não, mas uma vez, mano, eu fui adicionado por uma mina, né, mano? Uma mina, sei lá, acho que ela era, puta, de algum país aí do leste europeu. Eu falei, nossa. E de repente a mina começou a mostrar os peitos e não sei o que. E eu já fui logo empolgadão, já baixei a calça e tal. E tá ligado? Aí de repente, assim, a câmera virou assim, um japonesinho, tá ligado? Um japonesinho assim, que já começou a me chantagear, tá ligado? Pedindo dinheiro, senão ia divulgar o vídeo, Caralho! Aí, mano, fiquei mal, porque na época eu não tava de dieta nem nada, né? Eu tava meio fora de forma. Aí foi a única porque eu falei, que se foda, né, mano? Vai que viraliza, eu ganho uma grana na merda que eu tava. Será que se a gente jogar no Xvideos, a gente acha isso lá, mano? Joga lá, careca barrigudo. Mas aí eu só fechei, tá ligado? Excluí e saí fora, né, mano? Mas aí eu dei uma pesquisada depois e vi que vários caras, assim, tipo, na Inglaterra, assim, vários tiozinhos, assim, pessoas mais conservadoras, tinham caído nisso e tinham depositado uma grana pros caras. Só esse detalhe. Depois disso aí eu fiquei mais esperto, tá ligado? Mas eu acho melhor não colocar isso aí não, que isso é muito queima-filme. Tem essa questão da privacidade, até de você não saber até que ponto você expõe a sua privacidade ou não. Por exemplo, eu sou um cara que gosto de mostrar as minhas opiniões em tudo, é meu jeito. Eu sou um cara que gosta de não falar as minhas opiniões. Com as redes sociais, eu me tornei um cara que exponho as coisas que eu penso. Mas com essa divisão política gigantesca no Brasil e no mundo, eu imagino ali, principalmente naquela época ali, entre Dilma e Aécio, eu imagino que ali, expondo muitas coisas que eu pensava, eu fechei algumas portas de questão de trampo, tá ligado? Por expor, eu mesmo expus, tá ligado? Não é ninguém... Eu tive a liberdade de saber o que eu queria mostrar ou não. Mas a gente não sabe, o problema tem... Aí é outra questão. O que a gente escolhe expor, a gente não sabe o tamanho da repercussão, a gente não tem ideia. Às vezes a gente publica algo que acha que não vai repercutir, às vezes repercute para um grupo, às vezes você publica algo que você acha que vai repercutir, não repercute. Eu postei uma piada do Yudi no Instagram esses dias, tá com mais de 3 mil likes, fiquei até feliz. Mas assim, eu postei só pra falar que eu não postei nada, tá ligado? Você não tem noção, às vezes você publica um negócio falando alguma coisa pessoal, que você não tem certeza, que você falou, mas você não tem certeza. Ou essa questão política também, que eu imagino que vocês também, que vocês são caras extremamente políticos, imagino que vocês já devem ter passado por isso, de se expor nessa questão política e isso ser usado contra você. Cara, eu me identifico muito com esse lance de ter medo de expor as minhas opiniões políticas, né, por ser professor e já trabalhei muito em escolas particulares e eu sei como é que muitos pais são, como é que eles divergem politicamente da forma que eu penso,
Mas o que eu ia falar é que eu comecei a ter alguns problemas físicos, assim, sabe? Umas crises de ansiedade depois de fazer algum post político, tá ligado? De não conseguir ficar tranquilo, me dá uma ansiedade louca e eu me ver na obrigação de apagar aquilo e só ficar tranquilo a hora que eu apagasse, tá ligado? Eu não sei se vocês já sentiram algo parecido, mas eu comecei a ter isso. E daí o negócio começou a ficar maior e isso começou a ir para outras coisas menores, não só mais para posts políticos, mas agora qualquer coisa que eu posto me gera essa mesma ansiedade. Quase igual, sabe aquele cara que volta da guerra e fica assim, aí explode uma bombinha, ele fica todo, tá ligado? Tipo aquela paranoia, assim, com aqueles vestígios. Então hoje, pra mim, fazer postagens nas redes sociais se tornou uma coisa um tanto quanto incômoda, tá ligado? Vou colocar esse ponto de vista sobre as postagens políticas, né, que era uma coisa que eu tava querendo falar. Eu também sou um cara que gosta muito de expor a minha opinião, né, sobre tudo, assim. Às vezes eu tento ser mais diplomático e tal, mas eu tenho muita necessidade de expor o que eu penso. E também fui mais, já postei mais coisas sobre o assunto, nesse mesmo período de impeachment e tal, mas eu acho que eu parei, não foi tanto por uma questão de... tem, claro, o peso de o que outras pessoas podem pensar, mas também por isso tá me incomodando, sabe? Por ser um assunto que não aguento mais falar disso, não quero ter mais esse tipo de conflito e tal. E também por ver que às vezes algumas opiniões mais radicais, eu olho 2 anos depois, eu falo, eu não acho que é exatamente isso, sabe? Então, por esses pontos, eu deixei de postar tanto sobre política, de falar tanto sobre esse assunto. E essa questão de você expor a sua privacidade em algumas opiniões, não só políticas, mas algumas outras opiniões polêmicas, elas são complicadas, principalmente agora, em algo que pode ser um futuro vídeo, que é com essa cultura do cancelamento, que a galera procura coisas que você falou em 2010 e joga no contexto atual e te chama de babaca por isso, mas você tem que contextualizar as coisas. Esse é um problema também que a gente começa a perceber hoje em dia. Você pensa, cara, eu vou postar isso aqui, mas imagina que se daqui a 10 anos eu me arrepender disso e alguém buscar isso aqui e atrapalhar a minha vida, tá ligado? Claro que acontece mais com caras que são figuras públicas, mas a gente acha que não, mas no nosso microcosmo acontece um pouco também, né? Se for assim, ninguém mais vai fazer tatuagem também, cara. Sim, eu entendo o que vocês querem dizer. Vira e mexe, eu apago as redes sociais, acabo voltando, eu limito o que as pessoas podem ver até um certo tempo. A gente tem que usar essas ferramentas aí. Falando dessa exposição aí, que a gente acaba optando por ela, mas assim, eu vivo muito bem com isso e eu prefiro assim. Dificilmente eu deixo de expor a minha opinião. Às vezes eu penso em como eu vou expor a minha opinião, a frequência que eu vou expor a minha opinião, porque, para não atrapalhar também. Mas eu lido bem com isso, tá ligado? Mas assim, e vocês já leram a respeito das empresas de cartão de crédito, que, né, e os bancos, que pelo seu perfil de gastos, ela consegue prever dados sobre a sua saúde, se você vai se divorciar ou não, porque eles conseguem, né, até se você for sequestrado, os caras conseguem muitas vezes te encontrar ou ter alguma pista, né, onde foi o último lugar que você usou o seu cartão de crédito, o que você compra, você só come McDonald's e sei lá, e Alma Chips, né, então você pode ter um problema cardíaco. Esse cara tá comprando muito material esportivo, coisa de academia, né, produtos de beleza, acho que ele tá pulando a cerca, ou tá pensando em se divorciar. Então as empresas de cartão de crédito, elas já conseguem traçar esse tipo de perfil, inclusive os planos de saúde também, e aí eles podem cobrar mais caro de alguns clientes por conta desse perfil de gastos. E cada vez mais a gente vai usar o dinheiro virtual mesmo, né? Porque é o que mais tende a acontecer, né? Para evitar roubo, entre outras coisas. Mas porque é doido isso, cara. Eu assisti
assisti a terceira temporada de Westworld, acabou há pouco tempo na HBO, e ele traçava uma máquina que eles criaram, e eles falavam que era o deus dessa nova sociedade, que se passava no futuro, acho que uns 20 anos no futuro, não lembro exatamente quanto no futuro. Mas essa máquina, ela conseguia prever as coisas que o provável futuro das pessoas, tá ligado? E prevendo esse provável futuro, mas provável, o que eles faziam? Eles anulavam o que tinha que podia ser uma variável. Então, pessoas que poderiam ser variáveis, eles deixavam as pessoas com cargos, elas não conseguiam cargos maiores, elas conseguiam cargos menores, mandavam essas pessoas para a guerra. Era uma forma de controlar a população para seguir exatamente o que essa máquina falava que as pessoas iriam seguir. Na realidade, você falando essa parada do cartão de crédito, eu vejo que não é nem algo tão distante assim, tá ligado? Esse tipo de controle, a gente já está sendo controlado, a gente sabe. E hoje a gente está indo mais ainda para o aplicativo, né, de pagamento, né, tipo Apple Pay, Google Pay, que vai voltar tudo para o celular, né? Então, se alguma reflexão aqui do que a gente falou hoje, acho que o celular é o novo panóptico, né? É a estrutura que observa a todos e pode controlar todo mundo sem a gente tá consciente disso, né? Eu acho que é um misto entre 1984 do George Orwell e o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Falei certo? Porque Sim. No 1984 era um sistema ditatorial em que você era vigiado todo o tempo pelo Big Brother, né, o grande irmão. E no Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo, você era controlado por coisas que você escolhia usar. Então, nós escolhemos ser controlados pelo grande irmão, afinal de contas. Talvez, se não fosse esses romances, essas coisas, a gente talvez nem se ligasse tanto do perigo que é isso, né, cara? Bom, galera, obrigado a vocês que ouviram o episódio de hoje do Batata Cast. Esse episódio hoje aí foi... surpreendente. Foi surpreendente, exatamente. Esse episódio foi surpreendente. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui do papo aí do Batata Cast. Espero que a batata não esteja assando. E esse trocadilho foi bem ruim, mas eu agradeço. Bom, eu sou o Constan, eu agradeço se vocês me seguirem no Instagram, @eric.constan. Eu juro que eu vou divulgar o máximo da minha privacidade que vocês quiserem. E muito obrigado por vocês estarem ouvindo e até a próxima. E é isso aí. Eu vou terminar com uma piadinha. I like music, Facebook. Um abraço, até a próxima. Dessa piada criativa, o que eu posso fazer é me despedir e agradecer a sua presença aqui nesse podcast. Até o próximo.